Saravá Jogo de Damas, Saravá todo dia, Saravá todo mundo. Obrigada por estarem aqui com a gente no Jogo de Damas JDD. A gente vive falando, né, repetindo a importância das pessoas de participarem dos canais independentes, dos canais progressistas que questionam, né, que trazem complementam a visão da grande imprensa que tem se limitado a cobrir aquilo que ela acha que é importante e não aquilo que as pessoas precisam saber. E hoje a gente vai falar com uma pessoa que eu namoro com ela há muito tempo, para trazer ela aqui para o programa, que é a Iá Adriana de Nanã. Adriana Toledo, Saravá, bem-vindo ao Jogo de Damas, minha querida. Olá, Saravá para quem é de Saravá, Motumbá para quem é de Motumbá, a benção para quem é de bênção. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Como você disse, a gente está se namorando faz um tempão, né? Mas Exu encaminha. Exu encaminha, exatamente. Hoje eu pensei muito em Exu por conta dessa entrevista. Querida, enfim, é muito honrada de ter você aqui e nesse momento que o país está atravessando, né? A gente vive um momento bastante crítico e, enfim, em que religião e política se tornaram bengalas um do outro, né? E a gente perdeu a reverência, a gente perdeu a grandiosidade, a espiritualidade da questão religiosa, né? Independente se as pessoas acreditem ou não, a religião vem sendo usada de uma forma bastante vil, né? No sentido de fazer corações imensos. Você, que né, mulher, preta, de religião de raiz afro-africana, imagino o quanto você vem lutando por isso, né? Lutando pelo respeito à religião, pela dignidade das pessoas, enfim, e uma religião que tem muito a ver com a nossa raiz brasileira. Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento complicado, né, em que a religião está misturada com a política, tanto de forma a endossar conceitos, né, sobre família, tradição e propriedade, como maldizer, né, religiões que não sigam a cartilha, né, ou a Bíblia dessa gente. Olha, Niobe, eu reflito muito, assim, o meu sacerdócio, ele vai, assim, ele não fica restrito só à religião, né? Eu acho que um sacerdócio político, né? Na verdade, eu entendo todo sacerdote como uma liderança política. É que as pessoas confundem política apenas com política partidária, né? O que não é verdade. Desde sempre, o ancião, né? O ancião, para as culturas tradicionais, é aquele que tem a responsabilidade de transmitir a sabedoria ancestral, que é a história do povo, que é a biblioteca viva, é o griot, e também da condução moral daquele grupo, daquela comunidade, de relembrar os pactos sociais daquela comunidade, que olha, o trato com a água, o trato com a criança, o trato com o mais velho, o trato com o próprio corpo, e de manter a conexão com a espiritualidade. Para nós, de cultura tradicional, é muito natural a relação corpo-mente no universo como um todo, né? Onde, para eu viver bem, eu dependo da água, então eu trato bem a nascente, independente de religião, né? Os valores, se você observar os mitos todos nos remetem a isso. Os valores civilizatórios das comunidades tradicionais, das culturas tradicionais, se fossem minimamente seguidas, não precisava ter a COP26, né?
Mais ou menos, não haveria buraco na camada de ozônio, a gente não estaria comendo mais agrotóxico do que alimento, né, do que se nutrindo. Agora, enquanto mulher preta no Brasil, a gente precisa entender que o Brasil ele foi forjado em cima de estrutura racista. Por mais que se queiram negar, né? Toda a estrutura política do Brasil, toda a sociedade, ela foi forjada a partir de uma estrutura racial, a partir do viés racial, partindo do princípio que o Brasil passa, né? O Brasil foi o país que mais traficou corpos negros por maior tempo no mundo, né? No mundo. E foi um dos projetos escravagistas dos mais desumanos, né? E foi tão bem elaborado que ele está presente nas estruturas até os dias de hoje. Até os dias de hoje. E aí, o que isso tem a ver com o que a gente está vivendo agora, né? No processo de controle e dominação, porque se você observar, e por que eu digo cultura tradicional, né? Porque eu tomo a liberdade para falar que, se a gente observar, não é só de matriz africana. Primeiro que matriz africana é algo vasto, né? A África é o continente, só Brasil cabe lá umas 3 vezes, pelo menos, né? Fisicamente. Mas, se você olhar também dos povos originários aqui no Brasil, a forma da gente se relacionar é muito próxima, inclusive. Mas, quando chega o dominador, e aí falando do branco, europeu, né, falando de Europa, é só você olhar a história das cruzadas, né? A cruzada, com viés que já começa, inclusive eu costumo dizer que o que os neopentecostais fazem hoje, eles não estão inventando nem a roda e nem a cruz, né? Porque eles estão seguindo a cartilha que a Igreja Católica já utilizou lá atrás durante as cruzadas. E aí, com a desculpa de salvar almas, né, do cristianismo, olha, salvar o mundo do inferno, né? Na verdade, era para conquistar território, riquezas. Tanto que a igreja tem um país só dela, né? A Europa como um todo, com seu lastro em ouro, de onde veio esse ouro? Não saiu da Europa. Foi a partir do sangue, né, das Américas e de África, com um símbolo cristão, né, com a salvação por trás, né? E se as pessoas não entenderem isso, a gente fica naquele discurso, no debate raso, né? A gente fica no debate raso e não chega no cerne da questão. A racialização, e aí quando chega em África, e aí quando passa a utilizar esses corpos negros enquanto ferramenta, né, como gado, como nossos corpos foi utilizado como boi, a gente era comprado como boi, como cavalo, era assim que a gente era escolhido, e se for ver até os dias de hoje, porque quais áreas de trabalho nos é renegado? Né? Quando a gente briga por cotas nas escolas e tudo mais, nas universidades, em cargos, porque não basta a gente estudar, porque a gente estuda, cada hora tem uma desculpa. Primeiro porque a gente era ignorante, né? Não teve diploma. Diploma a partir das regras da cultura branca, né? Aí, quando você tem diploma, sempre tem alguma desculpa. Por isso as cotas. E aí, você olha, a gente é renegado ainda ao trabalho, né? Que é a diarista, é a faxineira, é o pedreiro, né? É o limpador do carro, e por aí vai, trabalhos braçais, que é a escravidão moderna. Isso não tem nada a ver com religião, isso não tem nada a ver com religar, né? Se religar, religião significa se religar a Deus, religar a uma força maior. Não tem nada a ver com isso. Essa disputa, se fosse apenas para salvar almas,
não precisava ter uma bancada dentro do parlamento, né? Estaria lá brigando contra a violência obstétrica que as meninas sofrem. As meninas sofrem aborto espontâneo pela vida, porque não se alimentam direito e são espancadas por N situações. Aí você tem lá um médico cristão, que ele porque aí se é uma mulher pobre preta, com certeza ela estava abortando, né? Ela provocou esse aborto. E aí, a partir daí, essa mulher sofre todo tipo de violência. Eu não sou cristã, mas minimamente, pelos discursos, era para estar lá brigando, defendendo essa mulher. E não criando leis para que o corpo dessa mulher seja cada vez mais degradado e destruído. E se a gente observar, né, aí a gente tem ainda hoje essa luta, né, de direita contra esquerda no mundo, e não é uma coisa só no Brasil. E não é uma briga direita-esquerda, é extrema-direita, né? Que até o centro hoje está assustado, né? Até os mais conservadores. Essa mesma galera, que são os descendentes desses mesmo grupo, descendentes dos bandeirantes, descendentes das coroas, entendeu? Essa mesma galera que se colocou como seres portadores de alma, partindo do princípio que negro e índio não tinha alma, por isso a gente podia ser tratado feito gado, então só eles que têm alma e eles que têm o direito de ditar o que o mundo deve fazer e como deve fazer. Isso impacta com nossos corpos, o corpo feminino, o corpo masculino, isso impacta de como a gente come, de como a gente se relaciona, de como a gente transita. E aí, falar de Brasil, onde o Brasil foi forjado a partir da escravidão e do viés racial, mas ainda assim somos nossos corpos negros a maior parte da população. Somos mais de 56% da população, apesar dos pesares. Somos a população, é o país mais negro fora de África. E o que nos manteve vivo, independente de qual religião as pessoas vão, mas o que nos mantém unidos são os valores civilizatórios da matriz africana, que é a estrutura comunitária e coletiva, que é da forma de se alimentar, de acolher, de cuidar das crianças. Porque, independente da religião, você vai ver nas periferias quem é que cuida? É uma mulher preta. E o comportamento dela não é diferente dentro do terreiro, que é a estrutura de acolhimento. Como é que nascem os terreiros? Inclusive, essa estrutura de terreiro de candomblé só existe no Brasil, não existe no resto do mundo, porque foi forçado a partir né, dessa estrutura aqui no Brasil. E as mais velhas foram muito sábias, porque o Estado nos tira o direito de ter família. Já começa desde quando somos sequestrados lá, os homens vêm como garanhões para cobrir o maior número de fêmeas, e isso é presente, isso é impregnado ainda nessa estrutura até os dias de hoje. Não é à toa a quantidade de mães pretas solo. É algo que foi forjado, foi estruturado, foi construído assim, dentro dessa sociedade. E aí você tem o genocídio da juventude negra, o encarceramento em massa, que são assim, as estruturas, a legislação, ela logo após a abolição da escravatura, se cria as polícias, e se cria a lei da vadiagem, que é o projeto de encarceramento em massa. E sobra o quê? Sobra a mulher preta. E as mais velhas, quando montam os terreiros de candomblé, ela monta uma estrutura que nos é negado. Porque dentro de um terreiro, primeiro que tem esse espaço de acolhimento. Ali você cria... hoje, muita coisa mudou, mas até pouco tempo atrás, porque era a criança que era abandonada, a mulher, e hoje ainda tem muito, né? A mulher que é espancada pelo marido vai para dentro do terreiro, e ninguém pergunta, viu?
Você não precisa abandone a sua fé para ser acolhido dentro de um terreiro. Não existe isso, ou uma coisa ou outra. Você vai ser acolhido, você vai ter fome, você vai receber um prato de comida. Você não tem que abandonar Jesus para receber um prato de comida. Você não tem que abandonar Jesus para o terreiro todo ir lá te socorrer dentro da sua casa se seu marido estiver te espancando. Ou uma criança violentada. E aí, tudo isso vai para dentro do terreiro e é acolhido, independente do que seja. Porque orixá é libertário, sabe? Não é uma prisão. Você não é aprisionado, ou uma coisa ou outra, ou guilhotina, né? Ou abandone Jesus, porque é o que se faz para se aceitar Jesus no neopentecostal, né? Rejeita o demônio. Demônio, qual demônio? Aquele que é demonizado, bestializado, para ser desacreditado, para ser destituído de direitos e valores. No caso, eu. Ou seja, se eu sou uma mulher de terreiro, eu posso ser espancada, eu posso passar fome, porque é a culpa do demônio. Você percebe que a postura é diferente, né? E aí, quando você chega dentro do terreiro, as mais velhas montaram. Você vai ter mãe, pai, avô, tio, primo, irmão de santo. Você vai ter tudo aquilo que te é negado quando o seu irmão é assassinado pela polícia, quando é executado pela polícia, ou o pai é preso injustamente, ou a mãe morreu no parto por negligência médica. E você vai ter todos esses cuidados para a vida toda, independente, para além do cuidado da religiosidade, para além do cuidado ancestral, para além dos processos iniciáticos e toda a relação com a espiritualidade. Então, faz sentido, às vezes, para mim, que nós somos o que prejudica esse projeto de eugenia, de dominação e de controle. Né? Porque cada pessoa fortalecida no terreiro, porque aí quando eu vou para o terreiro, apesar de eu ser tratada feito bicho na escola, porque sempre, se aparece piolho na escola, é sempre a mãe preta, né? Que é chamada, com certeza. É a criança piolenta, é a criança preta, né? É a suja, e aí a gente é tratado desde a creche, assim. Quando você chega na escola, os livros de história só conta o pior de você. Quando conta alguma coisa, né? Quando conta alguma coisa. Só fala que a gente foi escravo. É só isso que fala. E os veículos de comunicação não é diferente, né? Os formais, não formais, né? O que está dado, a hegemonia, né? Na comunicação. Também é a mesma coisa, porque só coloca o preto como bandido, morto na chacina, roubando, matando. Não mostra quando, né, todas as vitórias, todas as conquistas, todas as realizações dentro das comunidades populares, inclusive, né? Quantas tecnologias sociais são desenvolvidas diariamente na sobrevivência? Isso não é mostrado. E aí, o terreiro de candomblé é uma tecnologia social que mantém os valores, todos esses valores civilizatórios que esse grupo não quer que exista. Porque se eu falo, olha, se eu estou falando, uma cachoeira não pode estar dentro de uma propriedade privada, porque ali, como o chum é propriedade de alguém, aquilo deve ser cuidado para a manutenção de todos. E o nosso corpo é 70% de água. O planeta precisa de água, essa água precisa ser cuidada. Ora, aí eu vou contra os interesses econômicos dele. Aí eu vou contra os interesses do gado, do agropop. Eu vou contra. Entendeu? Quando fala, olha essa terra, olha essa plantinha aqui, isso daqui não é mato, isso daqui é remédio.
olha, isso daqui eu vou contra o agro, porque eu não vou poder pôr o boi para comer aquilo ali tudo. E aumentar a camada de ozônio, e assim vai indo, entendeu? Então, os valores civilizatórios é um projeto, na verdade, é um enfrentamento político, econômico. Enquanto se mantém as estruturas raciais, né, o racismo estrutural no Brasil, mantém essa mão de obra barata e escrava, que é uma escravidão moderna, né, com a CLT, com a semi-CLT agora, né, com a carteira de trabalho. Olha, você tem que ter a carteira de trabalho, precisa ser digno. Homem preto, até eu sou de 70, 71, na minha época, os meninos não podiam, desde 9, 10 anos, você não podia sair na rua sem uma carteira de trabalho, homem preto, no bolso. Porque se você tiver com uma carteira de trabalho e não tivesse com registro na carteira, era preso por vadiagem. É nessa estrutura que a gente foi criado. Homem preto que tivesse sem a carteira de trabalho e se não tivesse um registro naquela carteira, ele era preso por vadiagem. Então, é do interesse, né? E aí é muito triste ver pessoas pretas sendo ludibriadas para comprar um projeto que a destrói, que a demoniza sua avó. Porque quando você demoniza o ancestral, se demoniza meu orixá é meu ancestral divinizado. Está demonizando minha ancestralidade. Está demonizando minha avó, minha bisavó, minha bisavó. É isso que estão fazendo. Ou seja, de onde você vem não presta. Olha, Niobe, é muita coisa. É muita coisa. São muitos caminhos, né, Adriana? Assim, eu estava aqui te ouvindo e pensando numa frase recorrente de nós brancos, né? Eu não sou racista. Eu ouço essa frase, e quando eu falo ela para mim, ela não encontra um lugar sossegado dentro de mim. E não deve. Ela não encontra um lugar de sossego acomodado, ela não se acomoda bem dentro de mim. E aí isso gera um conflito assim, mas, gente, se eu acho tão horrível o racismo, como é que eu sou racista? E daí você falou do racismo estrutural, que é um termo que a gente vem ouvindo já há algum tempo, e a gente ainda não se deu conta, né, de que a gente faz parte. Então a gente fala assim, os racistas, né, não eu racista, né? E todos os privilégios que você tem. Exato. Por ser branca, né? E a questão não é que a gente quer que vocês passem. Não, acontece, tem lugar para todos, entendeu? Exatamente. O porquê que foi. Por que eu estou aqui? Meu pai sempre falava isso, que ele falava com Deus assim, nossa, mas por que Deus me deu tanta coisa boa? Né? E é uma pergunta que ela cabe quando você vê alguém numa situação ruim. Por que aquela pessoa passa por aquilo? Né? Ela nasceu que nem eu nasci, do mesmo lugar, da mesma forma. Por que uns... E, obviamente, né, a gente nega, como você falou, a população brasileira é 54% negra, ou seja, 46% é branco. A gente não é maioria. Como é que a gente impôs uma cultura, né? E você está explicando isso para mim em claras palavras, subjulgando, né? Uma cultura subjugou a outra. Em nome de Deus, porque a religião, o sagrado, toca num lugar nas pessoas, principalmente, e acho que esse governo dá para a gente ver muito claramente isso, porque você produz a miséria, e aí você dá um culpado, aí você culpa o demônio por essa miséria. E aí você oferece uma salvação aqui. E aí, para você ter acesso a esse Deus, a essa luz, você precisa passar por mim. Você tem que passar por mim, você entendeu? E aí as pessoas
e com a qualidade de educação que a gente tem, que hoje em dia as pessoas não conseguem interpretar texto nem contexto, né? Mas não conseguem mais essas gerações. Elas não conseguem ver o quanto que elas... que Deus e o diabo não tem nada a ver com isso, real, assim. Entendeu? É coisa do homem, né? Eu, particularmente, na minha cultura, não existe inferno, não existe certo e errado. Existe livre-arbítrio, existe certo e errado. E aí, dentro desse certo e errado, porque parece... E o livre-arbítrio, gente? Tudo é culpa do demônio. Não, e tem uma coisa engraçada que eu sempre achei que a criação do demônio é uma criação genial, né? Porque é o bicho-papão, né? Não vai ali no quarto escuro que ele te pega. E aí você pode até não acreditar, mas você fala, bom, mas também não vou arriscar, né? Então vamos por ali, que ali é mais garantido. Então, essa questão no Brasil... Eu lembro uma vez eu fui para Salvador e eu fiquei muito, muito chocada com... A primeira vez que eu percebi a relação de racismo real e vivencial. Eu fiquei na casa de umas pessoas e a dona da casa muito gentil, muito simpática e tal, e a senhora que trabalhava com ela era uma negra, e ela falava para a senhora, não, porque foi aquela nigrinha, eles usam ainda esse termo, né? Nigrinha, aquela nigrinha. E a senhora negra, não, porque... E aquilo introjetado, e aquilo foi me dando uma aflição, eu falei assim, mas ela não está falando aquela querida negra, ela está falando aquela nigrinha, é uma forma depreciativa. Exato. Não tem carinho ali, não é minha neguinha, é depreciativo. Você sabe que uma vez, já uma professora minha de escrita literária me contestou, disse que não é verdade, mas uma vez uma artista plástica negra, americana, ficou na casa da minha irmã e ela falou que estava explicando por que não se usava o termo negro nos Estados Unidos, por que era considerado ofensivo, porque a raiz é de necro, que é podre, necrofilia. Nigger vem de necrosado, podre. Então, por isso era considerado ofensivo, um termo ofensivo. A gente está indo para o final, Adriana, e nossa, a conversa teria tantos caminhos mais, mas eu queria falar mesmo do sagrado, do divino, né? Sim. A demonização do candomblé, da umbanda, enfim, até do espiritismo mesmo, né? Do kardecismo, até o kardecismo, ele serviu ele tem um propósito, né? Que é de impor, enfim, o pecado original, né? De impor o pecado original. Queria que você deixasse aqui nas suas palavras finais o que é salvação no candomblé. Olha, sabe que eu não penso em salvação, sabe? Até porque a gente não tem, assim, se for pensar dos valores, né, da cultura de matriz africana, a gente não teria do que se salvar, a não ser o que é dado pela sociedade, do racismo e tudo mais. Porque assim, não existe pecado, existe certo e errado. Não existe esse castigo depois da morte. Existe ação e reação, né, no dia a dia. Nós temos o Exu, que é o grande moderador de tudo isso, onde ele tanto é aquele que nos conecta, que mantém a conexão entre o Orum, o céu, e o Aie, a terra, pois ele tem o papel de ser o mensageiro, de levar os nossos pedidos, de carregar os ebós, né? Mas também
é aquele que, não sei se posso dizer de fiscalizar, né? Porque as pessoas se enganam, porque com Exu, e foi muito fácil para se demonizar Exu, inclusive, porque E é uma ele de entidade todos, linda, né? ele Exu é de lindíssimo. todos, é que de todos os orixás, ele é a que tem as características mais humanas, né? E ele mostra que, assim, orixá não está preocupado com o que você vai fazer em quatro paredes, então não está preocupado. Discussão de gênero é uma modernidade. Não está preocupado com a sua orientação sexual. O problema são os excessos. Ninguém está preocupado com a sua orientação sexual, mas Ifá, o jogo, a gente tem oráculo. E Exu fala com a gente através do oráculo e através de vários sinais, porque todos eles estão presentes aqui. Eu posso sair, um vento pode me trazer uma mensagem. Ele vai te sinalizar quando aquela bebida é um problema para você. É isso. Pode não ser para o outro. É isso que eu chamei de salvação, né? Como é Isso. que se conecta? Como é que se conecta com o seu divino? Porque para a igreja tradicional, a gente tem que ir lá na igreja e pedir perdão pelos pecados. Eu queria que você falasse exatamente isso. É o culto ao ancestral, é o culto à ancestralidade, é essa reconexão, é o trato do dia a dia, onde na vivência coletiva e comunitária, não adianta você ser legal no terreiro, chegar em casa e destratar pai e mãe. Ora, se eu cultuo o orixá, que é um ancestral divinizado, eu não posso destratar meu ancestral mais próximo. A gente não busca a perfeição, né? Não há busca por perfeição. A gente não almeja isso. Quem busca isso é buscar perdição, na verdade. Uhum. Porque respeita a minha humanidade, Niobe. Então, por isso que não tem essa busca de salvação, porque esse tom me leva para os valores cristãos, e orixá, ele respeita a minha humanidade. E se ele respeita a minha humanidade, respeita as minhas falhas, aquilo que eu sou. E eu estou aqui para aprender todo dia. E aí eu aprendo a partir de quê? Dos valores civilizatórios da matriz africana. Adriana, a gente está indo para o final. Eu estou muito, muito emocionada. Eu teria 849 mil outras perguntas para te fazer. Mas eu acho que, enfim, eu acho que esse é um primeiro encontro. Eu vou ter que te encontrar de novo, porque acho que tem, do que você falou, tem outros desdobramentos que seria muito interessante da gente conversar. Queria agradecer muitíssimo você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E dar as palavras finais para você. Faltam 3 minutinhos para a gente encerrar. Eu sou muito grata aos Jogo de Damas por essa oportunidade. Estou à disposição. Uma delícia o nosso papo, Niobe. Se tiverem perguntas também, questões, manda, e aí a gente vai trabalhando aí no dia a dia. É uma cultura milenar e não tem por que a gente achar que vai esgotar tudo num único dia, né? A gente tem uma vida para ir aprendendo e crescendo junto. Muito obrigada a todos, todas e todes. Um beijo grande. Saravá, querida. Saravá Jogo de Damas, saravá todo mundo. Não deixe de assinar o canal, contribuir com os canais independentes. E quem tiver pergunta para a Adriana, manda para a gente, que a gente encaminha para ela. E até a semana que vem. Beijo para você, querida. Meu cantar.